Amém? Eu tô na Nova Versão Internacional, tá? Efésios 6:1 diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam a seus senhores, terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre pessoas. Então, esse é o capítulo do 1 ao 9 de Efésios. E são dois temas principais que aborda nesse capítulo. Primeiro, deveres de pais e filhos. Acho que muita gente aqui obedece os pais, né? Acredito que bastante gente obedece os pais. E obediência. O que seria a palavra obediência? Vou exemplificar para vocês a palavra obediência. Obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. Uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém. Então, obediência. Quando Paulo escreve essa carta a Éfeso, ele, na época, Roma governava junto ali a Grécia e Roma, era do mesmo governo. E existia lá uma lei que se chamava Pater Potestas. E o que é essa lei Pater Potestas? Essa lei era que os pais tinham domínio total sobre os filhos. Então, totalmente o que os filhos fossem fazer, o que os filhos fossem ser, o que os filhos fossem a vir querer, era totalmente decidido pelos pais. Então, casamento, trabalho, faculdade, todo ensinamento, tudo era definido pelos pais. Todos os pais tinham esse processo porque era definido dessa forma. E quando a gente fala em honrar pai e honrar mãe, a gente fala em obediência. Tem uma frase que eu achei muito interessante que é assim: a obediência é a evidência da honra que os filhos devem a seus pais. Então, obedecer é honrar a seus pais. Assim como nós obedecemos a Deus, nós obedecemos aos nossos pais. Porque o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, para que para que tenha vida longa. Então, esse é o primeiro mandamento com promessa de Deus. Mas o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento com promessa, que é honrar pai e mãe para que tenha vida próspera e longa. E aqui a gente fala, trazendo para a obediência, trazendo para a honra, não é só desrespeitar o pai, não é só desrespeitar a mãe. É uma atitude, uma simples atitude daquilo que fere ao próximo. Isso pode afetar aos pais. E isso traz uma desonra aos pais. Isso traz uma desobediência. Quando ele diz
no versículo 2: honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Não é eu fazer o que eu quiser. Os pais sempre têm conselhos melhores. Por quê? Porque já passaram pela situação daquele que se passou. Então, às vezes nós, cabeçaduras, falo por mim mesmo, cabeçaduras de chegar e achar que sabe mais que pai e mãe, cai no princípio do erro, e aí depois vem correr para pai e mãe para poder consertar, para poder ajudar, para poder fazer o processo. E assim, nós temos a oportunidade, isso diretamente com Deus. Deus é nosso pai. Deus é nosso pai. Quando nós erramos, nós pedimos perdão para Deus, pedimos perdão para o nosso pai. E Ele é um Deus bondoso, zeloso e amoroso. Ele nos perdoa e nos ajuda a sair daquela situação, daquele momento, daquela queda, daquele determinado problema. E da mesma forma é com os pais, da mesma forma. Por isso que tenha honra e tenha obediência a seus pais, a seus líderes, a seus chefes. Isso é um princípio, e nesse versículo fala de pais. Mas assim, em Levíticos 19:1-3 diz assim: vemos que honrar o pai e a mãe é honrar o próprio Deus. Então a pessoa que desrespeita, que desonra o pai e a mãe, está desonrando o próprio Deus. Nós que temos o conhecimento da palavra, isso é o dobro do peso daquele que não tem. Desonrar pai e mãe, desobedecer pai e mãe, fazer aquilo que é proposto na sua pessoa, é desonrar a Deus, é desonrar ao próprio Senhor. E acredito que isso não agrada. Isso não agrada nada ao Senhor. Uma observação. Paulo termina falando assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quando Paulo fala aos pais isso, ele fala que isso está no exercício da autoridade. Mas não é para exercer a autoridade, é aprender a contê-la. Sabe por quê? Porque a autoridade os pais têm sobre os filhos, só não sabe exercer a autoridade. Às vezes passa do limite, passa dos pontos que tem, e acaba por ultrapassar um caminho e chegar a uma agressão física, chegar a um verbo que não devia, chegar a um caminho que não se faz. E isso é um propósito que Paulo deixa bem claro: não irrita o teu filho. E isso irritar, mas como que eu vou irritar meu filho? Ele não sabe, eu estou aprendendo aqui com ele, ele tá aprendendo comigo e tal, mas como que eu vou irritar meu filho? Gente, existem diversas formas de irritar uma criança. Excesso de proteção é uma delas. Aquele pai zeloso que gosta de guardar. Nós todos gostamos. Nossa, a gente gosta de ter o filho aqui no colo, ter aquele cuidado, ter aquele zelo, ter aquele detalhe, aquela coisa. Mas o excesso disso causa problema. Favoritismo. Isso a gente viu em Isaac e Jacó. O filho favorito. Isso causa uma discórdia total. Eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho, mas o meu filho do meio predileto, o meu filho do último é o predileto. Eu tenho mais afinidade com o último. Não existe distinção de filhos. Deus não distingua filhos. Se Ele distinguisse filhos, nós seríamos, teria um da posição 7 e o outro da posição 10. Não tem distinção, não tem distinção de amor. O amor é igual a todos. Por desestímulo, às vezes a nossa interpretação como eu não falo da minha porque eu ainda não sou pai, né? Mas enfim, em fé conseguiremos um dia. Mas mais pra frente. Mas os pais, por desestímulo, às vezes nós temos uma interpretação errônea dos nossos filhos, por achar que eles não conseguem alcançar determinado algo,
ou eles não conseguem avançar em determinada proporção, quando às vezes é nós mesmos que estamos parando ele. Nós não damos aquele apoio, aquele incentivo, aquela força. Deus está aqui a todo instante com a gente, Deus está a todo instante do nosso lado, mas nós, pais, estamos a todo instante do nosso lado, dos nossos filhos, e Deus não desestimula a gente. Quando está fazendo errado, ele vai lá e vai fazer, vai falar, está fazendo errado, conserta, vai estar fazendo isso, conserta. Mas quando está progredindo e acontece alguma coisa que, parou ali na situação, qual que é a primeira coisa? Filho, vamos ver se a gente consegue outra coisa, vamos ver se a gente consegue fazer o outro processo. Não, um problema acontece, o problema passa. O problema, ele veio para causar crescimento, não para desestimular a pessoa, por não reconhecer as diferenças dos filhos. Às vezes nós estamos tão preocupados com a vida do trabalho, às vezes a gente está tão preocupado com a vida pessoal, o casamento, a família, e a gente acaba por esquecer dos detalhes dos nossos filhos. Imagina se Deus esquecesse daquele detalhe que eu tenho uma particularidade total. Imagina se Deus esquecesse de um detalhe que o pastor Cláudio tem total. E a gente acaba por desperceber isso. E nós vamos ficar o quê? Magoados. Nós vamos ficar o quê? Tristes. Nós vamos ficar preocupados. E não, gente. A gente não deve fazer isso em distinguição. Não deve não reconhecer, não prestar atenção nos nossos filhos. Isso é o princípio básico. Isso é o princípio básico. Quando a pastora pregou sobre os temperamentos, eu achei isso muito interessante. Sabe por quê? Porque nos temperamentos a gente conhece as pessoas. No temperamento a gente conhece os modos de ser. Às vezes a gente subjuga aquilo que a pessoa está fazendo, mas a gente não conhece o temperamento daquela pessoa determinada. Existem muitas coisas disso. Existem muitas coisas no meio da igreja disso. Por falta de diálogo. A gente não fala. Hoje em dia, WhatsApp. Resolve no WhatsApp, rápido. Quer falar. Não tem diálogo, não existe diálogo. É aquele fast food da mensagem. Oi, tudo bem? Como você tá? Tchau. Isso eu me pego porque Deus falou isso comigo. Porque eu faço isso com meus pais. Eu falo uma vez ou outra. Eu não mando mensagem todos os dias. Isso existe uma falta de diálogo no meio. Isso serve para mim, isso serve para todos. Por meio das palavras ásperas ou agressões físicas, aqui nós já partimos para um outro ponto mais forte, mais crucial, onde as pessoas ultrapassam os seus limites, que como a gente acabou de ver aqui, não sabem dosar a sua autoridade. Imagina se Deus delegou Paulo como autoridade. Se Paulo não soubesse delegar, não soubesse fazer, exercer a sua autoridade, o que ele seria? Ele poderia ser qualquer coisa. E às vezes a gente ultrapassa os nossos limites e não percebe. Por falta de consistência na vida e na disciplina. Aí eu trago os pais como espelho. Os filhos olham os pais como espelhos. Nós olhamos Deus como espelho. Nós queremos ser igual a Deus. Nós queremos ser igual a Jesus Cristo. Os filhos é a mesma tendência, é as mesmas regras. Querem ser iguais aos pais. E se nós não estamos firmados, e se nós não estamos naquele processo, gente, cai fácil, rápido e nem vê, porque quando vai ver já está lá longe, e ainda quando é repreendido ainda perde a comunhão. Em Efésios 5, continuando, ele fala da parte dos escravos. Os escravos e senhores. Na época, em Éfeso, no Império Romano inteiro,
existia aproximadamente 6 milhões de escravos. E escravos eram pessoas que serviam a seus senhores. E trazendo essa analogia para os dias de hoje, é o nosso patrão, o nosso empregado, é o nosso líder e o nosso liderado. Trazendo essa analogia, tem uma frase que eu vi, eu achei muito interessante. Dizem que somente o olho do dono que engorda o porco. Ou seja, se o patrão não ficar em cima, o serviço não sai. Vamos trazer isso para dentro da igreja. Vamos trazer isso para a vida de Deus. Deus tem que ficar visualizando você? Deus tem que ficar passando para você exercer, para você fazer o que você é? Ou você é isso por verdade? Ou é só quando o patrão está na sua frente, só quando Deus está perto de você? Isto não pode ser verdade, pois serve ao Senhor e o Senhor o observa em todo o tempo. Então, em todo o tempo, Deus nos olha. Por que quando nós estamos dentro da igreja, por que quando nós estamos dentro do nosso trabalho, nós queremos mostrar serviço para o patrão na hora, no momento, naquele momento que ele está vendo ali, para a pastora está passando, vou mostrar que eu estou trabalhando, e ponto. Aí quando a pastora passa, deixa lá. Aí quando o patrão passa, agora eu vou fazer depois, quando der. Servindo à vista é o mesmo que trabalhar com mais empenho somente na presença do chefe ou do dono, para causar uma boa impressão. Gente, nós temos que agradar a Deus em todo momento, em todo instante, em todo pensar, em todo falar, em todo agir, em todo caminhar. Não é só quando a gente está aqui dentro, não é só quando a gente está lá fora. Deus nos observa em todos os instantes, em todos os momentos. Aí trazendo agora, virando a chave para o outro lado. Patrão, pastor, chefes, qual que é a obrigação deles perante os seus liderados, os seus empregados? Procurar sempre o bem-estar deles. De igual modo, procedei para com eles. Deus sempre procura nos colocar, nos deixar em uma posição tranquila, perto dele, ele observando tudo, a gente fazendo aquilo que nós amamos fazer, que é adorar a Deus, porque se não tem amor, é um trabalho. E aí, se é um trabalho, tem chefe, tem líder. Isso aí causa desestímulo, porque ficar pagando para vir, pagando para fazer aquilo, isso não é por amor. Deus não tem nada de interesse nisso. Isso aqui é da vida mundana, terra. Nós precisamos sobreviver, precisamos trabalhar, precisamos ter um líder, precisamos ter um patrão, precisamos, mas nós temos que fazer isso por amor. Mesmo que passamos por dificuldades dentro daquele momento, mesmo que passamos por adversidades dentro daquela instituição, mesmo que passamos por... Nós temos que fazer isso por amor. Não por amor ao patrão, não por amor ao dinheiro, mas por amor a Deus, por louvor a Deus. Um bom exemplo que está em Ruth fala assim: Boaz, ele saudava seus empregados dizendo: o Senhor seja convosco. E eles respondiam: o Senhor te abençoe. Sabe qual que é a diferença, igreja? A principal diferença para nós cristãos sermos lá fora é nós mostrarmos Deus em nós, é refletirmos a glória dele em nós. Teve uma situação
no meu trabalho, que eu contei pro pastor, que foi há um tempo atrás, e até ele tinha me feito essa pergunta há muito tempo. Muito tempo. E eu vim responder essa pergunta faz pouco tempo. E assim, a gente, quando nós entramos no meio empresarial, no meio disso, é um caminho cheio de espinhos. É um caminho muito curto e difícil de passar. Em alguns momentos, eu mesmo caí, falhei por atender às necessidades dos meus patrões, por atender a necessidade daquilo, o objetivo que eles tinham, mas isso feria a minha pessoa, isso feria o meu princípio. E teve um determinado tempo em que uma reunião muito importante estava participando, e ele chegou e perguntou um determinado dado financeiro, e eu respondi a verdade. E eu falei a verdade pros diretores. Enfim, após isso, eu comecei a escutar comentários. Ele não falou o que devia ter falado. Ele não falou o que devia ter sido feito. Eu fiquei calado. Porque uma das coisas que eu aprendi é que nós não devemos ir contra os nossos líderes, mas nós devemos ser sábios nas atitudes que nós tomamos para não cairmos novamente e convertermos aquilo em bênção. O pastor me perguntou uma vez qual que era o objetivo. Era o objetivo, né? Qual que era o objetivo da minha vida? Falei para ele assim: pastor, um dia nós vai chegar, o céu é o limite. Vamos embora. Vamos correr, vamos trabalhar, vamos estudar e vamos ir atrás, porque nós vamos conquistar o que tem. Sabe qual foi a minha resposta há pouco tempo atrás? Se o Senhor tiver planos para mim fora do meu trabalho que reduza meu luxo, eu tô pronto. Porque isso não é necessário. Existem coisas que a gente alcança e a gente observa depois que não leva a nada. Conforto financeiro é bom, é legal. Ter um status é bom, é legal. É poder fazer aquilo que entende-se por certo, é legal. Mas, cara, agradar a Deus não tem nada igual não, mano. Não tem igual nada não. E essa abertura que esses versículos que Paulo fala, ele mostra claramente o objetivo dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, dos patrões para os empregados e dos empregados para os patrões. Igreja, vamos largar essa mania de querer fazer as coisas em troca de alguma coisa. Vamos largar essa mania de querer ser visualizado, de querer ter atenção, de querer ter todo momento aquele detalhezinho cheio de mimimi. Nós estamos aqui para servir a Deus, para amar ao Senhor. Nós estamos aqui para sermos família em unidade. Não existe unidade se tem mimimi no meio. O crescimento espiritual, o crescimento só vem com o querer. Mas aconteceu aquilo e eu fiquei bravo. Aconteceu isso e eu não gostei. Aconteceu isso e eu não quis. Igreja, Deus é Deus em todo momento. Então não existe, não tem essa distinção. Eu não vou lá
porque aconteceu isso, porque aquilo, porque o meu chefe não me visualiza, porque ele não faz aquilo, porque ele não gostei daquele jeito que ele fez. Amém, passa para o próximo. Amém, vamos tentar de novo. É só assim que vive algo novo. É errando que se aprende, mas não pode persistir no erro. E para terminar, Josué 1:8 fala: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus deixa claramente o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai a Ele a não ser por Ele. Ele deixa claramente. Você quer bênçãos? Quer cura? Quer milagre? Amém? Ele é poderoso para fazer todas essas coisas. Mas antes disso tudo, Ele é Pai, Ele é Rei, e nós devemos amor e gratidão a Ele. Sabe por quê? Ele morreu por nós. Nós pagamos alguma coisa? Eu acho que não, né? Eu acho que nós não pagamos nada. E Ele estava lá morto pela gente. Então, igreja, medita nisso. A partir do momento que você, eu falo por experiência própria, alcançar voos altos, não leva ninguém a nada. Porque sabe por quê? Uma hora vai cansar e vai pousar do mesmo jeito, no mesmo lugar, no mesmo chão. Sabe qual que é a diferença? Ter Deus no seu coração é isso que vai te levar mais longe e não vai fazer você pousar. Porque um dia nós não vamos estar aqui, nós vamos estar lá na glória com Ele, conversando, sentando, reunidos e juntos. Para toda a honra, para toda a glória do santo nome de Deus. Amém? Espero que seja bênção para a vida. Vamos clamar a Deus pela vida dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos irmãos, dos nossos tios e dos nossos chefes, dos nossos líderes, da nossa empresa, dos nossos pastores, de todos aqueles que estão à frente, liderando, ministrando, ou se você é líder, se você é chefe também, clame pela vida, pela sua vida, clame pelo detalhe, porque Deus tem grandes coisas na nossa vida. É só a gente querer, só a gente partir e ir.